Essa obra que surge no passado transfigura a imagem do sertão, pois um homem saiu do seu torrão sem noção de tudo que faria. Colocado por nós, mas quem diria tá tirando essa obra do papel. 1000 canteiros de obras a granel vasculhando e rasgando o meu sertão. Hoje sei o sentido e a direção. Fez assim meu sertão virar um céu. Meu sertão, quero tanto te ver chegar ao limite da terra e colher, florescer no teu solo não mais torrão, ao chegar a grande irrigação. Quero ver essa gente cantar feliz quando vê essa água brotar, vê passar nova era surgir no sertão e o povo admirar, no sertão e o povo admirar, no sertão e o povo admirar. Vou sonhar com essa nova esperança, desaguar em nosso moxotó, ser maior, entoando essa graça, alcançada com força e suor. Vou sonhar com essa nova esperança, desaguar em nosso moxotó, ser maior, entoando essa graça, alcançada com força e suor. Embora já foi tido como a região problema do país, o Nordeste possui 1.560.000 km² de área, sendo menor que o Norte, mas com 47 milhões de habitantes, superado apenas pelo Sudeste. Hoje é visto como um lugar de futuro. A região é subdividida em 3 partes principais: Zona da Mata, Agreste e Sertão. Das suas sub-regiões, a Zona da Mata é a mais visitada e o Sertão é a mais falada. Afinal, apesar da cultura, do turismo, do petróleo, do açúcar, a imagem mais recorrente do Nordeste é a da seca. Em Vidas Secas, o local de desenvolvimento da história é o sertão brasileiro nordestino, onde Graciliano Ramos retrata a vida de uma família de retirantes, traçando a figura do sertanejo. Ao mesmo tempo, ele explora os temas da miséria e da seca do Nordeste. Em resumo, a obra Vidas Secas descreve os momentos de uma família de retirantes que atravessam o sertão nordestino. Todos estão fugindo da miséria e da seca em busca de uma vida melhor. Os infelizes estão nas primeiras palavras de Vidas Secas e não são apenas personagens do olhar de Graciliano Ramos em meio ao sertão no ano de 1938. 8 décadas depois da descrição dura de um dos gênios da literatura brasileira que passou parte de sua infância em Buíque, sertão do Moxotó, Ipanema, o caminho tem outras curvas, de dor e de luta em busca de um mesmo bem, a água. É muito difícil, viu, professor? Muito difícil a situação. A gente não tinha
recurso pouco, como hoje também não se tem tanto recurso, mas a coisa melhorou muito de uns anos para cá, né? E a gente vivia trabalhando, eu vivia trabalhando fora, ia trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio de Janeiro, fui trabalhar em Rondônia também, passei uns tempos lá em Rondônia, lá em Porto Velho, trabalhando, para poder manter a família aqui no sítio, ganhando alguma coisa lá, mandando para cá, e a esposa trabalhando muito aqui, mais os filhos, para manter um moinho de animal que a gente tinha aqui, de gado, cavalo, alguma coisa assim, criação. Muito difícil a situação, viu? A água era muito pouca e ruim a água. Era uma cacimba ali no meio do rio, carregando água no galão, nas costas para casa, carregando em carro de boi. Depois veio um poço ali no outro sítio, depois a gente fez um poço aqui, aí já melhorou muito. A gente tem um poço aqui logo pertinho, aí melhorou muito. Fez também um cacimbão ali na beira do rio, que a gente chama o rio, riacho, mas chama de rio. E fizemos um cacimbão ali, aí melhorou muito, sabe? Encanamos água para casa, aí melhorou mais. Aí ficou água para os animais, para a gente lavar roupa, tomar banho, para aguar as plantas. Melhorou muito. Mas foi muito sacrificoso esses anos que você perguntou aí, que a gente passou aqui. Era condições financeiras poucas e a, a palma era pouca, né? Não tinha campineira, a gente não tinha campineira ainda e foi muito sacrificado. Era queimando espinha, era tanta coisa, carregando espinha aí do outro sítio para aqui, carregando mandacaru, macambira, coroa de frade, tudo isso a gente fez, queimando aqui para escapar os animais, né? Porque é a sobrevivência da gente aqui. Eu digo que é a poupança. Uma poupança. A gente criou uma junta de garrote, uma vaca, um bode, um carneiro, um porco. Crio porco também aqui. E eu digo que é a poupança. Quando a coisa aperta por um extrazinho, vendo aquele animal ali, aí pega aquele dinheirinho e salva a situação, né? Porque você sabe muito bem que o funcionário público do meu nível, o dinheiro que ele ganha é pouco, né? Depois que eu me tornei funcionário, melhorou muito também. Eu não falei isso, melhorou muito. Mas o dinheiro não dá para despesa não, tem que estar inteirando, fazendo alguma extra. Também a gente é culpado nisso que a gente devorou a natureza. A realidade é essa, a natureza hoje está muito degradada e aí vem esse dia a dia de muita chuva aqui, ali não chove de jeito nenhum. E aí essa dificuldade de seca na nossa região, também tivemos esse planeta que passou aí com quase 6 anos e pouco, quase 7 anos de seca. E aí, companheiro, muitas vezes a gente pensava de 4 pessoas vai ficar banco, mas ainda com muita dificuldade ainda escapemos. Também tivemos, a nossa cultura aqui é milho, feijão, a palma, nessa época está tudo verdinho. Aí quando chega o tempo da perigosa seca, é só a palma mesmo. A palma aí e alguma reservazinha de pastagem que a gente tem, que a gente pôde acumular. Mas que ultimamente, os últimos anos, vem castigando muito, pouca chuva e o tempo aí fica muito estirado. Aí chove 60, 70 dias, estourado 90 dias, e aí nós temos o resto do ano de dificuldade para se criar nessa região. Mas aí a gente não sabe fazer outra coisa. Aí tem que viver nessa peleja até um dia. Eu comecei a trabalhar na emergência naquela época, em 83. Em 83, em 83. Eu não tinha nem os 18 anos ainda. Na época, a primeira vez que eu trabalhei na emergência foi no nome do... Quem recebia o dinheiro para mim, porque eu não tinha, nós dividia ainda, além de ser pouco, aí era dividido. Naldo, irmão de Etevaldo da Galinha. Aí nós dividíamos, como eu não tinha a idade, aí era ele e eu. A primeira emergência que nós trabalhamos era aguando as plantas, pegando um pocinho e aguando as plantas, né? Aí quando eu completei 18 anos, aí fui trabalhar na emergência da Cacimba da Mata.
A Cacimba da Mata era para, seco, sem água lá, era para dividir, fazer um cacimbão para o pessoal abastecer a Cacimba da Mata e o pessoal do Riacho do Mel. Aí juntava as duas emergências para bater tijolo, fazer um cacimbão, sabe? Só que aí, quando era para, na época, para receber o salário naquele tempo, eu não sei nem se era cruzeiro ou era em 84, eu não sei já em 84 se era cruzeiro. Sei que eu tenho a carteirinha em casa do pagamento, que era 15.400. E uma feirazinha, sabe? Uma feirazinha que nós ia receber lá no Parque de Exposição. Pegava uma fila, nós tínhamos que ir de madrugada. Uns 5 ou 6, numa bolsinha bem pequena. E meu pai também trabalhava na mesma emergência. Nós tínhamos que ficar longe um do outro, por causa dos sobrenomes, alguém não se porque senão não pode dois numa casa, receber dois numa casa, não é? Nós íamos de madrugada para enfrentar aquela fila por causa daquela quantia de tão pouca que era aquela em 84. Meu nome é Jairo Bezerra de Carvalho, mais conhecido por Jairo Novinho. É músico, cantor, instrumentista, atualmente trabalhando no ramo da construção civil. Né? Durante muito tempo trabalhei nessa prática, mas depois passei um tempo parado, sem exercer. Aí estando de volta para a Sertânia, então resolvi começar a atuar novamente. Essa é a minha atividade atualmente. E a música faço porque gosto muito, né? Porque é algo que me inspira, né? A música. E é isso. É o seguinte, na minha época de jovem, né? Muito jovem, assim até os 14, 15 anos, eu comecei muito cedo a trabalhar na roça. Meu pai, acho que como todos da época, né? Assim, como eu, todos na época trabalhavam na roça. Né? Então, e aquilo era um momento muito difícil. Né? Hoje ainda continua sendo difícil, só que antes era muito, muito mais difícil, muito mais complicado, principalmente para pessoas que de origem humilde, né? Que vinha de família muito humilde, era o meu caso e o caso de muitos outros. Então, no sentido de procurar uma melhora para a vida, né? Aí o que acontece? A gente tinha que migrar para algum lugar. Qual era o lugar mais importante na época, assim, que todo mundo pedia a Deus completar uma certa idade para poder ir? Era São Paulo. E assim eu fiz. Fui para São Paulo no sentido de melhorar de vida. Chegando lá em São Paulo, lá eu fiz de tudo, assim no que se refere a trabalhar. Lá em São Paulo eu fui feirante, lá em São Paulo eu fui pedreiro, lá em São Paulo eu trabalhei na noite, tocando e cantando. Eu fiz diversas coisas, trabalhei na feira, fui feirante, e até me encontrar exatamente com o que eu mais gosto de fazer, sem menosprezar a outra área, evidentemente, que eu gosto demais também. É as minhas duas áreas favoritas, que é a música e a construção civil. Não é? Só que lá eu passei muito tempo tocando na noite, cantando e coisa do tipo, né? E é isso. Passei 20 e poucos anos lá em São Paulo. Migrei por conta disso. Migrei para São Paulo para uma questão mesmo uma questão mesmo de querer melhorar. Não sei se melhorei, mas o fato é que o que eu faço hoje
O que eu faço hoje, seja na música, ou seja na construção civil, o que faço hoje é proveniente de lá, né? Aprendi lá em São Paulo, né? Quando eu fui daqui eu não sabia nada, né? E aprendi um pouco que sei, aprendi por lá. Então, sou muito grato a São Paulo por isso. Né? Melhorar de vida no sentido financeiro, isso é uma coisa que a gente não deve nem acusar, achar que fez ou não fez, coisa do tipo. Eu não ligo para isso, entendeu? O importante mesmo para mim é o aprendizado. É o que a vida lá naquele lugar me ensinou. E São Paulo, nesse sentido, me ensinou muito. Sou muito grato por São Paulo. Acredito que todos da época, todos que pensam como eu, que fizeram o mesmo trajeto, certamente deve ter a mesma opinião que eu. Trispartida conta toda uma espécie de epopeia ao contrário. É um Lusíadas ao contrário. Conta a tragédia do homem nordestino, do pequeno proprietário que se transforma em nada, vira suco lá em São Paulo, na periferia. Mas ela é uma música belíssima, monótona sob o ponto de vista musical, riquíssima do ponto de vista sociológico e do ponto de vista poético. E pedimos nessas gravações para Dominguinhos gravar com cello, só o cello, e um vocal de 21 vozes. Quando chega num determinado ponto, acho que é o 14º, 15º verso, fica em silêncio o estúdio. E a gente procura o técnico, eu me lembro bem, procurando o que foi que desligou, né? Porque de repente parou a sanfona. E ele, no primeiro momento, vai procurar. E todo mundo fica olhando os instrumentos, a mesa de som. E a gente começa a ouvir soluço. E olha, e Dominguinhos está com a cabeça baixa sobre a sanfona. Assim, e a gente espera, todo mundo espera respeitosamente. Todas as pessoas que estavam no estúdio esperam durante 9 minutos que eu contei. Dominguinhos soluçar até que ele se recupera e pede para continuar. E quando termina a música, Dominguinhos volta, recomposto, e diz: essa música me toca muito, porque nós tivemos uma triste partida e nunca conseguimos voltar, ele e a família, nunca conseguimos voltar. Até porque alguns já morreram, nós não poderemos voltar mais. Vem, o sertão tá chamando a gente, o vento ora frio, ora quente, soprando pra nos refrescar. Vem, o sertão nos espera sorrindo, é um pai que castiga sentindo vontade de nos embalar. Vem, sertanejo sofrido e sem sorte, e mesmo na hora da morte, coragem não se vê faltar. Vem que neste sertão de bravura não há uma só criatura parada sem nada a fazer. Vem que este chão é bem firme e forte, é nosso sertão, nossa terra, bendito sertão do meu norte. Canta, seu Domingos. Vem, o sertão tá chamando a gente, o vento ora frio, ora quente, soprando pra nos refrescar. Vem, o sertão nos espera sorrindo, é um pai que castiga sentindo vontade de nos embalar. Vem, sertanejo sofrido e sem sorte, e mesmo na hora da morte, coragem não se vê faltar. Vem que neste sertão de bravura não há uma só criatura parada sem nada a fazer. Vem que este chão é bem firme e forte, é nosso sertão, nossa terra, bendito sertão do meu norte.
obrigado, Luiz Wilson, pela oportunidade de cantar um pouquinho dessa música que foi feita para Luiz Gonzaga. Um grande abraço, meu irmão. Muita sorte por aí. O sertão, como região pertencente ao Nordeste brasileiro, cuja vegetação é a caatinga, tem no clima semiárido um incrível potencial de fertilidade, apesar da escassez de chuvas. Enquanto na região agreste há uma presença de chuvas, mas o solo é fraco e pouco produtivo para a agricultura, o chão sertanejo é forte e rico, e mesmo com pouca água, possui uma fertilidade das mais abundantes. Quem visita o sertão vê carreiro carreando, assiste um fogo de broca, vê gado escaramuçando, camponês cortando lenha, carvoeiras fumaçando. O mandacaru florando, a lastra de chique-chique, açude, cerca de pedra, de faxina em pau a pique, prato, novena, leilão, vaquejada em piquenique. Se escuta no sertão chique, grita e bater de cancela. Se vê vaqueiro enfrentando unha de gato e favela, puxando gado no mato, deitado em cima da cela. O Rio São Francisco, popularmente conhecido por Velho Chico, é um dos mais importantes cursos de água do Brasil e da América do Sul. O rio passa por 5 estados e 521 municípios, sendo sua nascente geográfica no município de Medeiros e sua nascente histórica na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, centro-oeste de Minas Gerais. O Rio São Francisco atravessa regiões com condições naturais das mais diversas e tem 6 usinas hidrelétricas. Como escreveu Guimarães Rosa, sua história tem sido a do sofrimento de um rio que há mais de 500 anos é fonte de vida e riqueza. O Rio São Francisco tem sido retratado nas obras dos artistas brasileiros e nordestinos, tema inspirador nas mais diversas áreas da arte. Na literatura, em Grande Sertão Veredas, o clássico romance de Guimarães Rosa, na Chapada do Urucaia, onde os personagens protagonistas Riobaldo e Reinaldo de Adorim se conhecem às margens do rio. No cinema, no filme Velho Chico, na xilogravura de J. Borges, na poesia de Wilson Freire e na música, com Riacho do Navio, cantada por Luiz Gonzaga, O Ciúme, de Caetano Veloso, Juazeiro e Petrolina, de Jorge de Altinho, e Nilo Brasileiro, de Lailton Araújo e Vanderlei Araújo, que se juntaram aos seus outros 3 irmãos na banda Moxotó. Primeiro eu vi o vaqueiro aqui chegando, tangendo o gado aboiando. Eu vi ele então fundar, nas minhas margens, o chamado tempo de ouro. A civilização do couro, junto a mim eu vi brotar. Eram de couro, chapéus, bornais e gibãos, guardas-peitos, guarda-mãos, moringa d'água guardar, também perneiras, tudo de couro de gado, que vivia sem cercado no pasto para engordar. E as cidades, como o mato, floresciam, chegando gente cresciam, e em mim vinham atracar grandes vapores, modernas embarcações, levando carne aos montões, trazendo coisas do mar. Vi ferrovias vencer todas corredeiras, e também as cachoeiras
trem vapor eu vi chegar. Eu vi Delmiro montando a fábrica de linha que os ingleses da rainha mandaram logo matar. Vi minhas águas gerarem eletricidade para iluminar cidade e a noite a clarear. Era o progresso chegando na ligeireza, com turbinas e a represa, vi muita terra inundar. E a profecia do beato conselheiro, vi naquele tabuleiro logo se concretizar. Ele dizia, com sua fé e opinião, o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Vi Carlos Prestes, Lampião e o cangaço, por sobre o meu espinhaço, beber água e navegar, cada a seu modo, pregava a revolução, ainda espero a solução, não me canso de esperar. A peleja do velho Chico contra o monstro da destruição. Livro de Wilson Freire, Bida. Aqui no Brasil Rural, tem uma coisa. Com vocês, o Grupo Mochotó e o Nilo Brasileiro. Segura, meu filho. Vamos lá, ligeiro para a empresa. Nas entranhas da canastra nasce um grande aventureiro, Nilo, nome milenar, filho do solo brasileiro, mageando o seu leito. As carrancas vão assustar, as lembranças sinta voltar, a criança que está em você. São Francisco é fauna flora, São Francisco é Santo Rio, São Francisco em Pirapora, voltarei o meu sorriso. Navegarei no infinito, navegarei com São Francisco, navegarei no infinito, navegarei com São Francisco. As bandeiras da fortuna, velhos sonhos coloridos, esmeraldas hidrelétricas, o menino viu passar na pureza da magia, nas cidades que nasciam em Minas Gerais, Bahia, de Januário a Curuçá. São Romão, Pão de Açúcar, Petrolândia e Petrolina, Ibiraba, Brejo Grande, águas tão nordestinas. O toque da minha cantiga, irrigarão a caatinga. O toque da minha cantiga, irrigarão a caatinga. Segura, meu filho! Pra levar o Rio Mochotó. Vamos embora, tio Reginaldo. Cadê a benção, moleque? Benção, tio. Deus te dê juízo. Quem foi que disse que o Mochotó morreu? Quem foi que disse que ele não corria mais? O aguaceiro sempre deu, assim que um dia o fez parar. Com o velho Chico, o Mochotó vai despertar. Quem foi que disse que o rio Mochotó morreu? Quem foi que disse que ele não corria mais? O aguaceiro sempre deu, assim que um dia o fez parar. Com o velho Chico, o Mochotó vai despertar. Hoje me lembro quando era menino, tomava banho no rio, ia pra ponte pescar. Pegava peixe, piaba, traíra, puxava anzol como era bom. A transposição do Rio São Francisco é um projeto empreendido
pelo governo federal, sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Iniciada durante o governo Lula em 2007, no dia 9 de fevereiro de 2022, o governo federal finalizou parte da transposição do Rio São Francisco, que já estavam 92,5% prontas desde anos anteriores, concluindo as obras dos eixos norte e leste do projeto original de integração do Rio São Francisco, além do ramal do Agreste. A transposição do Rio São Francisco vem sendo celebrada em prosa e verso pelos artistas nordestinos, a exemplo da dupla de poetas Raimundo Nonato e Nonato Costa, do cantor Flávio José, através da composição Deixe o Rio Desaguar, de Aracílio Araújo. Também Tiago Patriota, que venceu um festival de música em Sertânia com a música Nova Era, de sua autoria. Sem esquecer a música Fole Perguntador, de Jailson Santana e José Sandro Andrade, que deu o prêmio de melhor intérprete a Daniel Medeiros neste mesmo festival. Convém destacar as glosas dos poetas Luiz Wilson e Duval Brito, sob o tema da transposição. E, para finalizar, o poeta Alberto Oliveira publicou o livro Nas Águas do São Francisco, com poemas no gênero de cantoria Galope à Beira-Mar. Foi no tempo do Império que Dom Pedro falou sério. Não acho que seja mistério. Vontade é o que precisa. Ao projeto me proponho. Águas do rio lá eu ponho. A transposição foi sonho que hoje se realiza. Morreu Dom Pedro II. O projeto moribundo tornou-se pano de fundo que promessas finaliza. Lula disse, me disponho, ao projeto me proponho. A transposição foi sonho que hoje se realiza. Quase todo o Nordeste, o Rio São Francisco verte. A seca, contínua peste, êxodo não sinaliza. Não se vê rostos tristonhos, canais são lábios risonhos. A transposição foi sonho que hoje se realiza. Eu tenho uma esperança muito grande que vai ser bom. É através que as coisas são muito lentas, todos nós sabemos que as coisas governamentais são lentas, né? Mas eu tenho esperança que quando chegar essas águas aqui vai melhorar muito para o povo. Primeira coisa, a água é boa, né? A água boa é outra coisa. Não passa tão longe daqui. Ela passa perto daqui. A mais de 1 quilômetro, pouca coisa. E se a gente for beneficiado com isso, que eu tenho esperança que vai ser, vai melhorar muito. Para a gente plantar alguma coisa, plantar mais fruteira, que a gente já tem algumas, plantar mais, plantar capim, plantar milho, plantar feijão, poder criar mais folgado um pouquinho, para não viver nos armazéns, que a gente uma despesa no armazém desgramada, rapaz. Todo mês é uma serra de dinheiro que a gente paga em armazém para segurar um molho de animal, comprando o farelo. E tudo isso é falta de ter água para a gente irrigar. Porque se tiver muita água, você irriga, você planta milho, você tem silagem. Você planta feijão, você tem feijão para comer. Você planta capim, você tem silagem para os animais. Você pode irrigar até a palma, para a palma ficar verde toda a vida, né?
A ração verde é outra coisa para os animais, não precisa a gente dar o farelo, né? É o que eu espero da transposição, dessa transposição que está aí, essa bela obra, que é uma bela obra, que quando os governos liberarem elas para as comunidades nordestinas, a coisa vai melhorar. Eu tenho essa grande esperança, viu? Como eu, tem muitos assim, nessa mesma esperança que eu estou. Quero aqui louvar a transposição, que essa obra não é filha caçula, foi gerada lá no governo Lula e que Dilma ajudou na gestação. Vendo a água jorrando em meu sertão, vejo um mar de água e felicidade, que encanta a nossa comunidade. Vibra o homem, a mulher e o menino, a coragem do povo nordestino fez o sonho virar realidade. Luiz Wilson. É com muita alegria que a gente recebe essa tecnologia na zona rural. Porque a gente da zona rural trabalha, batalha para conseguir o nosso recurso do dia a dia e com muita dificuldade. Aqui eu estou em Sertânia há 40 e poucos anos e sou um agricultor familiar, sou feliz em ser um agricultor familiar e sou um pequeno criador de gado na comunidade, na região. Também crio algumas criações de ovelha e bode. E a gente aqui vive nessa peleja. Graças a Deus hoje já sou aposentado como trabalhador rural. Aí a gente vai juntando uma coisa com a outra, o criatório, com o salário e vai vivendo a vida com dificuldade. Quando chega essa época, é essa beleza que você está vendo. É o seguinte, para a gente é um sonho que a chegada já se tornou realidade, já chegou. Agora a gente espera que essa água, como foi desde o início do projeto, há anos e anos, há dezenas de anos atrás que foi escrito esse projeto e iniciado, era que quando a água chegasse, primeiro era para o consumo humano e segundo, já para se ajudar em outra renda, no criatório, favorecer, e a gente espera, a alegria é grande da gente hoje ter água na transposição, daqui é um quilômetro, é 1000 metros daqui onde passa o ramal do Agreste, que vai para Caruaru, passa o centro, o lado que vai para, o outro que vai para Paraíba, que passa em Pernambuquim. A gente espera que com esse cruzamento de água melhore para a gente da zona rural. Porque o agricultor, ele vive da zona rural. E eu já falei o caso da seca, que é mais que a assola. Mas que a gente sabemos que tem outra região, vamos dar um exemplo de Petrolina, que há anos e anos atrás Petrolina podia ser um mochotó. E hoje Petrolina está onde está. A gente espera que essas águas do Rio São Francisco, que Sandro, a água é muita. Água tem muita. Eu não conhecia ainda, mas estive lá na barragem de Sobradinho há uns 6 meses, um ano atrás. É muita água. E essa água, se ela for bem distribuída, não vai melhorar só o município de Sertânia, não vai melhorar só o Mochotó, e sim, talvez, com uma boa parte de Pernambuco. A gente espera que os nossos governantes acordem para a realidade e entendam que o homem e a mulher da zona rural, o agricultor e a agricultora também é filho de Deus e também merece uma vida digna. Um projeto audacioso proporcionou felicidade, mostrou a capacidade de um governo corajoso. Vê-se um canal majestoso beneficiando o sertão. O reconhecimento, então, é agradecer a Lula, sem risco. A transposição do São Francisco ao Nordeste é redenção. Aí, hoje, em 2004, né? Em 2024, já está com quantos anos? 40 anos, né? Aí a pessoa vê esse mundo d'água aí, a pessoa estava lá brigando para conseguir fazer um cacimãozinho daquele tamanho, né? Em 84. E hoje, a gente vê isso, é de não acreditar mesmo, né? Só Deus e o PT trabalhando para fazer tudo isso, né? Nós viemos ver tudo de Lula para cá. Nós conseguimos ver tudo isso.
Quando começar a abastecer, né, os proprietários que pudessem fazer plantação de alguma coisa, que no momento não está sendo ainda, não está tendo abastecimento para ninguém ainda, né? Só as águas para, né? Desse jeito, mas quando começar a abastecer as propriedades, aí o pessoal começar a plantar, né? Aí vai melhorar muito. As águas do velho Chico, matando a sede do sertão. Do velho Chico as águas vão descendo sem mágoas, a transposição aprovada, a esperança renovada, pois quando a água chega aos sítios e na cidade, para todo nordestino é uma eterna felicidade. Foi pensado desde o Império, mas foi realizado por um operário. Além de matar a fome do povo, para a tirania, incômodos, vale a pena lutar de novo. Água para sanar a sede de todos. Veja só, a chegada da transposição é um projeto que aconteceu entre 2016 e 2017, chegou aqui em 2018, mais ou menos, as águas chegaram aqui na região. Ela representa a redenção, a mudança histórica em toda a vivência aqui. Desde a mudança climática, que você observa, está tudo mais verde agora, embora nós estejamos no mês de chuvas, mas também a questão da estruturação do homem. O plantio começou a plantar, começou a se organizar, alguns voltaram para a região começou a ser mais habitada, a gente já tem vizinhos na parte de cima que não era da região e vieram para cá. E além disso, ele representa não só essa fixação do homem, do sertanejo na sua região, na sua localidade. Então a transposição ela representa não só essa questão econômica, mas também a fixação do homem no campo, para que ele não migre para outras regiões, como acontecia em tempos anteriores. Vou fazer uma oração para Deus Pai Onipotente. Proteja e abençoe a transposição, um projeto inteligente, só que fugiu da razão que os planos deles estão pondo em risco muita gente. A seca por aqui é fera, há alguns anos se sustenta, e um grande inverno se espera, e já está perto aparenta. Se já estiver tudo ilude, quando o rio correr para açude, com certeza ele não aguenta. Deixa a água no canal, que ele tem suas represas. Deixe o que é natural por conta da natureza. Deixe o açude vazio, que é por conta do rio, pois é forte a correnteza. As rotas que Deus criou, nenhum homem vai mudar. O sertão, certo, secou. Trouxeram o projeto para cá. Mas se oriente, patrão, quando a vida duvidar da criação, uma força divina irá mostrar. Você que estudou tanto, é bom ser justo e direto. Sente com calma no canto, reveja o seu projeto, pense no que vai fazer, que pessoas vão morrer e muitas vão perder seu teto. O projeto é muito bom, para o sertão é uma riqueza. Deixa a água no canal, que ele tem sua represa, deixa o açude vazio, que é a água do rio que enche por natureza. E então festejaremos, pois muita água nós temos, fora que Deus vai mandar. E o sertão constrói uma nova história nas águas de suas glórias, de um sertão que virou mar. Foi feito um grande projeto dentro da nossa nação, e o presidente Lula aprovou de coração, mostrando a sua humildade, trazendo a felicidade ao povo do meu sertão. Mostrando a sua humildade, trazendo a felicidade ao povo do meu sertão. A grande transposição que está começando agora, no ano 2009, guardamos em nossas memórias, veio nos trazer alegria, e eu fiz essa poesia jogando a tristeza fora. Veio nos trazer alegria, e eu fiz essa poesia jogando a tristeza fora. Hoje muitos comemoram com prazer e emoção em ver um trabalho sério de um herói da nação. Só Lula mesmo é quem
nosso chão. Só Lula mesmo é quem traz água de Minas Gerais para molhar nosso chão. Canal de irrigação subindo serra e ladeira, fazendo túnel nas serras em forma de cachoeira. Vamos usar o chuvisco com as águas do São Francisco, passando em nossa ribeira. Vamos usar o chuvisco com as águas do São Francisco, passando em nossa ribeira. Em nossa terra brasileira, Deus fez nascer esse homem. Inácio Lula da Silva, com trabalho honrou seu nome, trazendo a transposição para o povo do meu sertão, matar a sede e a fome. Trazendo a transposição para o povo do meu sertão, matar a sede e a fome. Bem, Sertânia, durante toda a sua existência, ela carregou consigo o estigma da seca, o estigma do semiárido, o estigma que foi propagado por escritores da década de 1930, por Euclides da Cunha, né? O estigma da fome, da miséria, da seca, da morte, e principalmente tudo isso embalado pela falta d'água, pelas secas, né? Graciliano Ramos, a gente pode falar, entre outros escritores da época, que traziam esse estigma de uma terra morta, de uma terra marrom, de uma terra seca, de uma terra sem água, e por não ter água, sem perspectiva, né? Uma terra no qual seus filhos tinham que partir para outra região, para outro estado, para outra cidade, né? Para poder sobreviver, para poder trabalhar, para poder ganhar o pão de sua vida, porque a sua terra natal não oferecia uma perspectiva de vida, uma perspectiva econômica, social, por conta do estigma da seca. Então, até agora há pouco, né, até esse século XXI, esse estigma, essa áurea da seca, da morte, da calamidade, sempre ficou rondando o território de Sertânia e das cidades aqui da região, né, das cidades sertanejas. Até o próprio nome Sertânia, né, que foi criado pelo escritor Ulisses Lins, cidade sertaneja, ainda traz esse tom de seca, né, esse tom de um determinismo social provocado pela falta d'água. Então, a partir do momento que o presidente Lula assina o projeto da transposição e começa as obras, essa perspectiva já do início das obras começa a mudar. Agora, Sertânia não enviava pessoas para trabalhar fora, recebia pessoas para trabalhar, né? Milhares de trabalhadores da cidade, mas também de todo o Brasil, migraram para a Sertânia, né, e para as cidades que são cortadas e impactadas pelo canal da transposição, para trabalharem nessa obra gigantesca, né, nessa obra colossal, monumental, que é essa transposição, e que vem com o objetivo de mudar esse cenário, de desembalar a cidade da embalagem da seca e dar uma nova perspectiva. Então essa água e esse canal que começa a ser construído lá em Floresta, capta a água lá do Rio São Francisco e vem cortando as cidades até chegar em Sertânia, ela traz consigo uma esperança, vamos dizer, um sonho de mudança, um sonho de novos ares, de novas perspectivas, de modernidade, e ela chega em Sertânia, aqui pelo distrito de Rio da Barra, abastecendo a sua primeira, passando primeiro por um aqueduto, e do aqueduto abastecendo a primeira barragem, que é a barragem do Mochotó. Então, nosso município é o mais impactado pela transposição, literalmente foi cortada ao meio o território,
No nosso território nós temos 4 barragens, 2 estações elevatórias de água, o aqueduto e o túnel. Então, de Rio da Barra para Pernambuquinho, a água passa pelo aqueduto, passa pela barragem Mochotó, tem uma estação, a primeira estação elevatória, da estação elevatória vem para a barragem Barretos, que está aqui atrás de mim, da barragem Barretos, a segunda estação elevatória, que estamos aqui agora, dessa estação elevatória desce para a barragem Campos, barragem Barro Branco, túnel lá no Cipó, Pernambuquinho, e vai para Monteiro. Então, além disso, aqui virou também uma espécie de, pela quantidade de reservatórios, uma fonte de captação de água para levar para outras regiões. É exemplo da captação de água da adutora do Pajeú, que está aqui do lado, né, que leva as águas aqui para a cidade do Pajeú, da adutora do Agreste, que capta água na barragem Barro Branco para levar para a região lá de Caruaru. Lá no Agreste, lá na adutora do Agreste, se abastece uma outra grande barragem, que eu acho que é a maior de todas elas, que é a barragem dos Góis, né? Também chamada da barragem Negras. Dessa barragem, as águas sobem para Ipujuca e descem por gravidade para a região do Agreste. Então, essas barragens trouxeram uma nova perspectiva. Claro, falta muita coisa para fazer. A barragem está pronta, a água está correndo, mas ainda faltam vários projetos adjacentes, né, satélites, para que o uso da água e a governança dessa água causem impactos realmente diretos à população aqui ribeirinha adjacente do canal, né? Distribuição melhor da água, irrigação, a questão animal, a questão industrial, o uso humano, não é? Então, todas essas questões eu acho que devem ser trabalhadas em uma segunda etapa. Ou já começaram, né? Não sei se começaram, mas já deve ter começado algum tipo de planejamento. Já que nós falamos da questão da produção, do incentivo à produção, e nós temos uma coisa importante aqui em Sertânia, que nem uma cidade do estado de Pernambuco tem. Hoje nós temos aí 5, 6 barragens grandes, a transposição passando, cortando todo o nosso município. Agora, para a gente ter realmente um desenvolvimento sustentável, como a gente tanto almeja, para isso tem que ter água, né, nas torneiras também do homem do campo. Nós temos que também ver a questão da água de produção também depois, porque primeiro tem que cuidar da questão da água do bebê, da família, a água da casa, que cuida da casa, tudo direitinho, para depois a gente ver a questão da água da produção, para poder a gente melhorar a questão, principalmente da questão da horta, da produção, que muitas vezes há uma preocupação do governo, né, dos governos, de abastecer, ter água encanada na área rural, ou melhor, água encanada na cidade, muitas vezes no bairro da cidade, mas esquece um pouquinho a área rural, que o homem do campo também merece ter uma água encanada de boa qualidade para que ele realmente ele melhore a sua qualidade de vida, principalmente na questão da saúde. E é interessante, quando a gente fala da questão da transposição, Sertânia hoje é conhecida como a capital da caprinocultura, e hoje Sertânia é conhecido como a terra das águas, onde só falta a iniciativa do governo, né, estadual, governo federal e municipal, para que realmente essa água chegue até também o homem do campo. E é muito interessante a gente se organizar com planejamento. Hoje, através do Conselho Municipal, nós temos o diagnóstico já de 45, 50 comunidades, onde já tem o levantamento de idosos, de crianças, de adultos e pessoas com deficiência, onde poderão ser atendidas através desses programas. O governo federal já encaminhou recursos, né, para
SDA, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, através do programa, né, Água para Todos, né, e é importante a gente se organizar cada vez mais para que a gente possa ter essa água na torneira também do homem do campo. Com a chegada da transposição, com a água do Rio São Francisco, a gente vai poder trabalhar melhor a agricultura familiar em nossa cidade, através de vários projetos de hortaliças, de leite de cabra, e com ovos de codorna, com galinhas caipiras, entre várias outras coisas. A gente pode desenvolver o sabonete do leite de cabra. Poderíamos também fazer hortaliças na parte da agricultura familiar, distribuir nas escolas. Isso vai gerar renda e lucro e emprego para as pessoas. Poderemos também trabalhar com peixes e outras coisas. A gente vai poder explorar melhor a piscicultura nos açudes, nos rios, na zona rural. E esse projeto poderá ser desenvolvido através do sindicato, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde podemos levar a cada associação um projeto de artesanato e colocar um técnico responsável, um técnico da parte de agropecuária que faça visita às zonas rurais, aos distritos, povoados, pelo menos uma vez por mês, para ir orientando as pessoas e trabalhando melhor a nossa agricultura familiar. Oi, sou conhecida aqui em Sertânia como Bira Queiroz, certo? E o que eu tenho para falar em relação à água da transposição que veio para nós, somos privilegiadas de termos 4 barragens da transposição em Sertânia. Portanto, a cidade é uma precariedade enorme de água nas torneiras, certo? E eu acho que a prioridade seria nossa, né? Que a transposição, ela é focada na nossa cidade, certo? E outra coisa que eu acho que a prefeitura já deveria ter tomado as providências de fazer uma horta, até porque gerava emprego para as pessoas. Bom dia, me chamo Margarida, moro no Rio da Barra. O seguinte que eu estou aqui hoje é através de água mesmo. Eu moro a 100 metros do canal, não posso consumir água, vivo pagando uma caixa de R$30, de 100 metros para minha casa, eu vendo a água e não posso conduzir para casa a água. Então, o seguinte é esse, por isso é que eu estou aqui. Eu vivo sofrendo, né? A morrer nas plantas, os bichos eu tenho que andar de carroça de jegue, e assim vai a minha vida. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rosilene Pinheiro de Souza, sou aqui da comunidade Sítio Barreiros, quando a transposição chegou em nossa comunidade, a expectativa era de muita fartura. Era uma esperança, porque a gente aqui no sertão não tem água, não tinha condições, e hoje a maior riqueza seria essa água. Portanto, hoje, dentro dos danos que nos causou dentro da nossa propriedade, onde a gente tinha uma barragem que era abastecida para o consumo humano, para os animais, essa barragem foi embora, né, com a transposição, com a escavação, gerando um prejuízo nessa comunidade, onde a gente estava buscando uma esperança, onde a gente ia ter água para todos, na nossa família, nas nossas casas, e hoje a gente vê a água passando bem perto e não temos direito e nem acesso a usar. Então, assim, existe uma esperança quando a transposição chegou na nossa comunidade. E hoje a água está aí e a gente não está tendo acesso. Então, assim, é uma expectativa que a gente ficou, numa esperança de dias melhores e que na finalidade hoje a gente ainda não está tendo esse acesso. Olá, meu nome é Thaisa, moro na Agrovila. Gostaria assim, de pedir um pouquinho de atenção para a gente, da comunidade lá da Agrovila, porque moramos lá e não temos água, uma escassez de água enorme, não temos, vivemos através de um poço, inclusive esse poço secou, e a maioria do pessoal não tem condições de fazer um novo poço. E aí é onde o pessoal da comunidade vem pedindo ao pessoal da política, justamente para ver se a gente tem condições de melhorar o
abastecimento de água, no caso, para termos a água, porque não temos abastecimento de forma alguma. E é através desse motivo que estamos aqui, pedindo novamente para que possamos ser atendidos, já que temos tanta água e não podemos tê-la ao mesmo tempo. Bom dia, eu me chamo Rosinalva, sou conhecida mais como Rosinha, tá? Rosinalva são poucos que me conhecem. Então, eu vim aqui falar um pouco da minha dificuldade, onde eu moro, aqui em Sertânia, aqui no quilômetro 6. Praticamente eu moro, nós temos uma grande riqueza aqui, que são os 4 açudes, né, aqui no cerco. E o que me deixa muito triste é eu não ter sido contemplada ainda com a água na minha casa. Isso para mim é uma tristeza muito grande, porque eu dependo da água, tá? Porque eu pretendo futuramente fazer um viveiro de mudas, então praticamente eu dependo da água, né? E como lá onde eu moro é 1 hectare, então para mim está ótimo, seria ótimo para que eu já tivesse um motivo, eu tendo a água, né? Já seria óbvio, o importante para que eu começasse o meu sonho. E nós sabemos hoje que a água, eu estou pagando R$120 de um caminhão, né? De um pipa de água, né? Que seria o quê? 8.000 litros. Então, isso para mim está sendo muito, assim, muito triste. Nós temos que mexer no bolso para comprarmos água, se a água está na minha esquina. Praticamente eu moro aqui e eu estou vendo a água do lado. Eu não tenho condições de ter água, isso me deixa triste, ok? Bom dia, eu sou Marilene, presidente aqui do Sindicato Chavadeiros Rurais, sou da comunidade Sítio Puxi dos Cadetes. Vou falar aqui um pouco da transposição, né? Onde veio um impacto muito grande, né, na região, onde as pessoas no começo eram muito felizes, né, porque ia ter água para usufruir, mas infelizmente água tem. Mas no Rio, né, na casa das pessoas até agora, ninguém tem direito a ter acesso à água para ter um coentro, uma cebolinha, uma verdura na sua casa. Então está difícil. Muito relato aí de mulheres de dona de casa, né, de pessoas que teve que sair da sua roça para morar no povoado. E hoje vive muito triste, né, porque a indenização foi muito pouca. E as águas, tá aí, muita água, mas ninguém tem acesso, né? Aí, em vez de gerar renda, tá gerando pobreza, né? E, sem contar, tem muitas pessoas aí passando necessidade. Então, aí, vocês aí, é bom ver uma forma aí dessas pessoas ter acesso à água para ter uma vida melhor e de qualidade. A chegada do trem em Sertânia em 6 de junho de 1933, com a estrada de ferro, o advento assim da Great West, companhia inglesa, mais tarde Refesa, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, faz com que Sertânia passe a ser um ponto de embarque, por ser ponta de linha, ponto de embarque das regiões, dos municípios das regiões do Mochotó Ipanema, pernambucano, do Cariri paraibano e do Pajeú de Pernambuco. Isso vai trazer geração de renda e também geração de trabalho aqui. E vai criar as condições para o ciclo econômico do Caruá, instalação de indústrias do Caruá, também de doce, café e, mais tarde, de algodão. Se constituindo assim o trem aqui em Sertânia num divisor de águas na história econômica de Sertânia e da região. Esse poema, O Trem Não Apita Mais no Largo da Estação, de autoria do poeta Alberto Oliveira, celebra a saudade e a nostalgia que boa parte da população dessa localidade tem em relação ao trem. 90 anos depois,
né, em 6 de junho de 2023, quando a Estação de Sertânia celebra esses 90 anos, a gente se depara hoje com a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco, capaz de ser um novo divisor de águas para a Sertânia e para essa região, já que no lugar que possui água, com certeza gera riqueza, trabalho e renda para as pessoas. E assim como a transposição, aliás, a estação de trem em Sertânia tinha 3 pontos nos distritos e o ponto da sede, constituindo em 4 estações: a estação de Sertânia, a estação de Albuquerque-Né, a estação de Henrique Dias e a estação de Pinto Ribeiro. A transposição do Rio São Francisco tem também 4 grandes reservatórios do eixo leste em Sertânia: Rio da Barra, cuja barragem é chamada de Rio Mochotó, Barreiros, Campos Caldeirão e Cipó Barro Branco. E você tem ainda, mas aí já pertencente à barragem dos Góis, que já pertence ao ramal do Agreste. Então, curiosamente, 4 estações que no passado foram geradores de desenvolvimento. Hoje a gente tem 4 reservatórios de água e, com certeza, vão abrir perspectivas para um novo ciclo de desenvolvimento em Sertânia e nessa região. E quem sabe, criando as condições para que a gente tenha aqui um novo tempo de abundância e partilha numa nova primavera sertaneja. A agricultura mudou minha vida. Eu me chamo Joana Dark, sou aqui do município de Sertânia, assentada no assentamento Cacimbinha, município de Sertânia. Sou mãe de 3 filhos, casada, agricultora. Estou aqui na minha área do roçado agroecológico. Sou presidente da Associação Agroecológica do Pajeú, onde se encontra em mais de 10 municípios aqui no estado de Pernambuco. Aqui no município de Sertânia é um núcleo dessa associação que está acompanhando 36 agricultores aqui no município de Sertânia, onde a gente desenvolve um trabalho totalmente orgânico e agroecológico, porque aqui na agricultura a gente está plantando algodão com a garantia da venda, né? A gente tem a venda garantida de toda a produção e plantamos milho, feijão, algodão, gergelim, amendoim e plantas adubadeiras para melhorar o nosso solo cada vez mais. Aqui no município de Sertânia foi feita análise de pluviômetro. No projeto Algodão em Consórcio, a gente está em 7 estados. E aqui no município de Sertânia é um do município que menos chove, mas é o município que tem mais produção. Mesmo com pouca chuva, a gente consegue produzir. E através disso eu consegui fazer uma área irrigada e produzir, ter a maior produção dentro do município de Sertânia, de produção de pluma de algodão orgânica. A gente colhe toda a produção do algodão e faz o beneficiamento aqui no assentamento Cacimbinha. Todo o beneficiamento é feito aqui, descaroçamento, a gente encaminha para a Serra Talhada para juntar com os outros agricultores e encaminhar para a empresa. Aqui, se caso a gente conseguir até 4.000 quilos de pluma, a empresa vem pegar aqui. Só que no município a gente não conseguiu ainda atingir essa meta de 4.000 quilos. Aí tem que encaminhar para outro município para mandar para a empresa. Dentro do projeto, como já foi falado, né, em 7 estados. Todo ano eles acompanham a fertilidade do solo. E aqui no município de Sertânia foi encontrada a maior matéria orgânica em todos os 7 estados que é acompanhado pelo projeto. Sertânia é um município que tem o solo mais fértil em todos os estados que está o projeto Algodão. E é um projeto que não é só voltado para o algodão, é com todo o consórcio. O único meio que a gente tem de controlar o bicudo é tudo orgânico, é tudo agroecológico.
e fazendo as práticas naturais. Tipo, o consórcio já é uma prática natural que a gente consiga combater. Por quê? Porque se a gente planta tudo junto, não é fácil controlar, né? Mas no consórcio, se a gente vê um ataque de bicudo, tem como a gente controlar. Sempre está no roçado. Eu tive um grande ataque de bicudo no ano passado e foi onde eu tive a maior produção de algodão. Nessa área aqui, eu tive um grande ataque de bicudo, mas consegui controlar. Fazendo a catação dos botões atacados todos os dias. Todos os dias. E por que ainda a gente tem muito ataque de bicudo? Por conta que tem esses pés de algodão antigo que o pessoal que já plantou algodão, como você falou logo no início, né? Que era uma produção muito grande no município de Sertânia. Aí muitos que plantaram ainda têm a mania de deixar aquele pezinho de algodão na porta da cozinha. Aí é onde eles têm a morada. Não consegue acabar. Porque aqui no roçado a gente plantou o algodão, colheu, a gente tem que arrancar, coloca os animais dentro, após tem que fazer o vazio sanitário. Tem que arrancar pezinho por pezinho, que é um controle de controlar o bicudo. Faz armadilha, coloca uma armadilha, se caso 20 dias antes do plantio, com feromônio, que é o cheiro da massa do algodão. Que onde tiver na região, ele sente e vem. A gente consegue capturá-los. Mas não deixa de produzir. Mesmo tendo o ataque de bicudo, se você tiver o controle, não lhe atrapalha. E outra prática que a gente faz bastante é plantios nas primeiras chuvas. Porque o bicudo gosta do frio, né? Quando ele vem chegar, se ele chegar num período muito frio, consegue fazer estrago. Mas se não, a gente controla. Mas dentro do projeto a gente não tivemos nenhuma perca por causa do bicudo. Olá, eu sou Emanuel do Coentro do Sertão. Tenho formação técnica em rede de computadores, superior em análise e desenvolvimento de sistemas e trabalho na produção orgânica de coentro. Convido você a conhecer um pouquinho da nossa horta. Vamos lá. Trabalho com a minha família na produção do coentro de forma agroecológica, ou seja, sem utilização alguma de agrotóxico. Já estamos trabalhando desde 2019, atualmente em 2024, 5 anos de produção, onde temos vários canteiros e fazemos a colheita para distribuição local. Distribuímos aqui na cidade de Sertânia, povoados vizinhos, sítios vizinhos. A nossa horta ela vem tendo uma grande proporção, onde mostramos um pouco do nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, onde a gente sempre está mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Os nossos canteiros, eles são construídos de uma forma um pouco diferente. Utilizamos garrafas PET de uma forma onde estruturamos para que o canteiro ele não se desmanche, ele fique um canteiro fixo. Uma outra questão também que utilizamos na garrafa PET é por conta que estamos reaproveitando um material que poderia ser descartado e ele está sendo utilizado como benefício aqui na nossa produção. Utilizamos para adubação o esterco de caprino. A gente tem uma criação de caprino aqui e a gente utiliza o esterco do caprino, o esterco curtido, para fazer toda a adubação da horta. O sistema de irrigação que utilizamos é uma irrigação por gotejamento, onde ela reduz a quantidade de água utilizada na irrigação, a gente não gasta desnecessariamente e faz com que o coentro desenvolva bem melhor. Outra questão que utilizamos também aqui na nossa horta é o sombrite. Como vocês podem ver, a gente tem um sombrite aqui e esse é um sombrite 50%. Na nossa região, o sol ele é muito intenso. É muito quente mesmo. E se o canteiro ele não tiver uma quebra de sol, ele não tiver uma quebra dessa intensidade de raios solares, a planta ela sofre bastante no seu crescimento, acaba atrasando ou tendo queima de bordas, enfim, tem uma série de complicações no desenvolvimento da planta. O sombrite ele proporciona que ela se desenvolva de uma forma que ela não se prejudique tanto com a intensidade dos raios solares. Algumas pessoas acham que a irrigação do coentro ela deve ser realizada apenas na parte da manhã, no finalzinho da tarde e só. E não é verdade.
mudou muito o clima da nossa região e a gente precisa manter uma irrigação eficaz constante, certo? Aqui a gente utiliza o sistema de irrigação por gotejamento e faz várias irrigações durante o dia. Na parte da manhã, por volta de 10, 11 horas da manhã, umas 2, 3 horas da tarde, e sempre vai observando se o solo ele está um pouco úmido ou está seco. Ele não pode ficar seco de forma alguma, porque acaba causando um estresse na planta e ela não se desenvolve muito bem. Uma das coisas que as pessoas perguntam bastante é sobre a forma que a gente faz para vender o nosso coentro. Se tem público, se a gente não tem percas, para onde que vai o coentro produzido aqui na nossa horta. Vejam só, a gente de início começamos entregando apenas para aqui o nosso sítios vizinhos, e agora estamos tomando bastante proporção, entregando em povoados vizinhos, na própria cidade em que residimos, e cidades vizinhas também. Já tivemos clientes de outras cidades que estão comprando do nosso coentro, porque a proporção foi aumentando, a divulgação também. Logo no início realmente foi bastante difícil, mas aos poucos a gente vai ganhando espaço no mercado e vamos conseguindo produzir e vender o nosso coentro. Iniciamos a nossa horta com um canteiro pequeno, pouco menos de 6 metros. Na época, é um canteirinho feito de forma improvisada. Ele proporcionou, na primeira colheita, um total de aproximadamente 30 maços de coentro. Saímos para vender e chegamos com aproximadamente R$60 na primeira venda. Para a gente foi uma conquista muito bacana. Hoje estamos com canteiros um pouco maior. Estamos aqui com um espaço contendo 26 canteiros em produção e gera bastante maços de coentro. Sandro, eu vejo assim uma alternativa realmente de subsistência para o homem do campo, né? Eu, como você sabe, sou um servidor aposentado, né? Mas nunca deixei a minha atividade de campo totalmente. E depois que me aposentei, voltei muito para essa área rural. Inclusive, eu vejo a capitalização como uma saída de sustentabilidade para o homem do campo, inclusive para o pequeno, né? Então, por que é que eu crio alguns animais, né? Eu digo assim, até que o meu pão eu tenho certo, graças a Deus, como aposentado como servidor público. Mas para manter o sítio, ter uma oportunidade, assim, ter condições de dar a oportunidade das minhas filhas estudar, eu tive que partir para essa área rural, né? Criar alguns animais, né? E o que acontece? Isso me ajuda, né? Claro que a gente tem trabalho, mas é o que se sabe, sem trabalho ninguém tem nada, né? Então é o seguinte, já criei animal da raça anglo-nubiano, mas eu vi de uma forma que para o pequeno fica inviável. Por quê? O comércio é de ano em ano em exposição, em algumas agrofeiras. Aí por quê? Porque eu parti para criar animal, a genética de leite, né? Porque é uma coisa que roda. Toda semana, ou seja, todo mês você tem a receita. Tem uma despesa, claro, com ração, mas todo mês você tem uma receitazinha que paga a ração dos animais e sobra alguma coisa para você. Então, o que é que a gente hoje precisa? Precisa que nossos governantes despertem para essa realidade, que há tantos investimentos, há tantos, digamos assim, projetos, e que sejam programas, e inclusive a gente aqui no semiárido, inclusive no estado de Pernambuco, estamos com dificuldade desde o ano 2023, quer dizer, está com um ano que o programa do leite para todos está parado, né? Problema do governador atual que não renovou o convênio do programa Leite para Todos. Isso foi uma trave muito grande, uma dificuldade muito grande para a gente, pequenos produtores, né? Porque dificultou para a gente que produziu leite e para as famílias carentes que recebiam, e as instituições que recebiam esse produto, né? Então, o que acontece? É o que eu digo, é um programa de sustentabilidade, mas precisa também os governantes nos ver esse lado de ajudar, né? Que seja com esses programas que se tem, né? Então, o que acontece? Na minha situação, eu já procurando outras alternativas com o leite de cabra.
Então, o que eu faço? Faço o queijo, vendo, né? Faço o licor, leite de cabra, vendo. Também trabalho com a carne, beneficiar a carne com vários cortes especiais. No momento, estou trabalhando só com a linguiça da carne caprina, 100% de carne caprina. Existe uma aí mista, né? Mas não é meu caso. Eu estou trabalhando 100% com carne caprina. Por que isso? Porque é uma coisa que a gente já vem há uns 8 ou 10 anos, tem uma clientela que já nos procura, porque sabe que o produto que a gente vende é um produto de qualidade, né? Então, o que acontece? Eu vejo isso como alternativas para a gente ir dando sustentabilidade aos nossos rebanhos, né? Porque se dependesse do programa do governo, estávamos aí tudo parado, né? Inclusive, vários companheiros aí do ramo venderam seus animais, outros partiram para ir trabalhar lá para o lado do sul. Por quê? Porque não tiveram condições de se manter, né? Então, eu vejo que a capinovinocultura, eu volto a dizer, é uma coisa para o pequeno, ela dá uma condição de vida melhor. E por que é que eu volto muito assim para a capinovinocultura? Porque os terrenos nossos aqui do sertão são tudo propriedades pequenas. Para criar gado, rebanhos, é inviável, a gente sabe disso. Porque o que sabemos, por estudo técnico e na prática mesmo, que onde você alimenta uma vaca, você alimenta 10 cabras. Então, o que acontece? Como normalmente as nossas propriedades são propriedades pequenas, então não dá para criar rebanho de vaca. Você com 2 ou 3 vacas, muitas vezes não dá para manter uma família. Então, o que acontece? É por isso que eu digo, a cabra é um pequeno ruminante que se adapta muito bem em nossa região, pelo fato do clima, por termos esse período sempre falta de chuva, ele é um animal que come menos, bebe menos, então ele fica mais viável para a nossa região. E sem contar com os produtos que temos da capinovinocultura, porque vem o leite, vem a carne, vem a pele, que hoje não está sendo valorizada, mas em tempos passados já teve seus valores, né? E o que acontece? E a gente vai mantendo as nossas propriedades e, digamos assim, com esses produtos que já falei, e aí tem os filhotes, que os animais de recria, são os animais de produção que a gente vende todo ano. Esse ano mesmo eu vendi um lote de cabrito para um companheiro lá em Petrolândia, né? E tudo isso ajuda para a gente manter o sítio, né? Que temos essa dificuldade, né? Agora, eu tenho muita esperança e não desisto do ramo, que nossos governantes me despertem para essa realidade. Porque sem ter essa mão amiga, sem ter esse lado das pessoas que estão no poder, ver esse lado da capinovinocultura como uma saída para a nossa sustentabilidade do homem do campo, fica difícil. Vocês estão observando isso aqui, para quem é do sertão, nós chamamos aqui de buzo. Tem vários tipos de buzo. Tem um buzo maior, que é o de chifre de boi. Esse aqui é um buzo menor, é de chifre de bode. Para que serve isso? É para chamar o gado. Ou então o vaqueiro avisar que pegou o boi ou algo parecido, né? Quando o vaqueiro pega o boi, ele dá o buzo, dá o eco aqui. Aí o vaqueiro lá do outro lado sabe que o boi tá preso e vem e se aproxima. Aqui também a gente tem um instrumentozinho que é bem antigo, isso é dos nossos antepassados, né? Uma flautazinha, tipo que eles, acho que tinha alguma banda de pifes, alguma coisa aqui na região e tocavam. Aqui você vai encontrar os índios, para pegar alguns animais, eles tinham que ter o atrativo, ou seja, o arremedo. E aqui você vai ter o arremedo do mocó, feito em osso, né? Aqui é o estilo, é outro, né? Chamado arremedo de mocó. Como é que isso funciona? Mocó é um animalzinho aqui da região que o pessoal matava para comer, para sobreviver e até mesmo porque não tinha... É uma caça, né? Aqui, esse aqui vamos ver se ainda assim. Não. Aí esse arremedo aqui, o mocó vem e o caçador pega, de alguma maneira, ele mata o animal para poder... Aqui foi encontrado em outra região, lá no Marieiro, lá nos campos. Nós chamamos isso aqui, para quem é da região, de osso, mas não é osso. Aqui são o quê? Isso aqui são restos de um animal pré-histórico, né? Fósseis pré-históricos,
que foram encontrados na região lá do Marinheiro, lá nos campos. Aqui, segundo eles dizem, é de uma preguiça gigante que habitava a região lá no período pré-histórico. São algumas coisas que foram encontradas. Esse aqui foram encontrados, isso era a casa antiga, que foi a casa antiga nossa, que foi demolida pela transposição, e a gente pegou esse objeto para trazer para cá, deixar aqui como um acervo, um arquivo da família. Ah, esqueci, tem aqui também outro instrumento pré-histórico, ou histórico, melhor dizendo. Esse aqui era a machadinha, os indígenas que habitavam a região. Alguns dizem que eram os cariris que habitavam essa região, cruzavam essa serra aqui em cima, e esse aqui era um instrumento deles de caça e até mesmo de escavação. Aqui algumas coisas que são dos nossos antepassados, né? Isso aqui era o ferro de engomar. Botava numa chapa quente e para engomar roupa, né? O ferrinho menor. Aqui você tem outro utensílio, que é de guardar porta-joias, né? Bem antigo, né? Onde as pessoas... Tem uma chavezinha, observe que aqui tem uma chave, ó. Né? Fechava. Tem uma chavezinha aqui. Você guardava. Aqui você... o baú, né? O baú guardava não só mercadoria, como também roupa, vestimentas. Aqui que virou, era uma chaleira, né? Fazer café. Fizeram um adorno agora, né? Uma chaleira de fazer café. Outra chaleirinha menor de fazer chá, bem menor, aqui era de chá. E aqui é outra coisa que vocês, isso aqui era para fazer, encerar a casa, né? Botavam uma peça maior aqui, um cabo, e embaixo outra peça para encerar chão, né? Bem pesadinha, viu? A mulher que fizesse isso aqui não precisava da academia, não. Era muito pesada. São coisas que a gente foi catalogando, guardando, né, da antiga casa velha. Aqui uma cristaleira, né, cristaleira antiga também. Aqui umas peninhas de ema, viu? Foi encontrado e a gente colocou aqui nela. Um potezinho menor. Cabaçazinha, né? Sim, essa imagem, essa foto aqui, foi o nosso artista Zito Júnior. Zito Júnior, ele fez, eu pedi a ele para fizesse uma homenagem à chegada das águas. Ele fez essa homenagem. Isso aqui é o presidente Lula quando chegou em Monteiro. Aí ele criou essa história aqui, né? Em 2017, quando a água chegou em Monteiro, ele fez essa imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, homenageando a chegada das águas do São Francisco no sertão da Paraíba. Garranchos, tristeza e o seco, garrancho, tristeza e o seco cascalho, poeira do nada inundando esta terra, vaqueiro e família no alto da serra, a vida somente para a morte um atalho, engano viver em modo tão falho, mas Deus quis um dia que tudo mudasse, e nova manhã no horizonte já nasce, trazendo alegria no perto arrebol, o aboio ele soltando, saudando o Rei Sol. Virão novos dias e a fé se renova. Por entre alegrias, a água correndo, sem verde no campo e ela chorando. Aos lados olhava os homens arando, a sorte não vinha e eles morrendo. A água revolta, com ira dizendo: meu Deus, o que eu faço para tudo mudar? Acorde alguém e o faça pensar que toda essa terra é só esperança. E no novo tempo virá a bonança. Deixou seu conselho e jogou-se a voar.
Água de Cabrobó, Guaramirim, Salgueiro, até Jati. Cajuí, Água Doutor, Água de Cabrobó, Guaramirim, Salgueiro, até Jati. Cajuí, Água Doutor, E hoje o sertão acorda sorrindo e todo o seu chão é só poesia. Alguém acordou com mensagem do dia, as máquinas e homens dos pátios saindo, novo tempo e futuro estão construindo. A era de trevas ficou no passado, o pai dá a mão ao filho ao seu lado, olhando o horizonte no vasto sem fim, sonhar dessa terra um imenso jardim, apanha a enxada e vai ao roçado. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso, dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoura. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso, dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoura. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso, dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoura. Vale Fértil. Os trovões agora são turbinas, como tambores da mais sutil orquestra, e as ramas verdejantes serpentinas dançam na água, jorrando que é a festa. Pra batalha de confetes que eu escrevo, celebrando de todos o desejo, arco-íris, tal sombrinhas de frevo, no carnaval do povo sertanejo. Na areia, os bordados de espumas, sanfonas sinuosas de leveza, que desenham vestidos nas dunas, para os muçambês beijarem na delicadeza. Nova terra é agora o sertão, o chão fértil e rico de fartura, e a partilha será a redenção do oásis da bonança pura. As águas descem macias, barragens pura magia, noites brilham sem luar. Fonte de tanta riqueza, de poetas cancioneiros, velho Chico a iluminar. Ouro azul vem lá de Minas, mãe d'água, lenda que os índios contam para te sagrar. Quando a noite é lua cheia, vem o céu cheio de estrelas, teu espelho cintilar. Velho Chico, teu caminho tortuoso, teu destino, a vazão cheia pro mar. Sai um pouco do teu ninho, embevece com teu vinho, Paraíba, Rio Grande, Pernambuco e Ceará. Tuas águas, velho Chico, vão trazer de novo vida pra esse sertão sofredor. Ouro azul vem lá de Minas, tingir de verde as caatingas. Vou pro Mochotó pescar,
Tuas águas, velho Chico, vão trazer de novo vida pra esse sertão sofredor. Ouro azul vem lá de Minas, tingir de verde as caatingas. Vou pro Pajeú pescar. Olá, laiê, laiê, laiá. Olá, laiê, laiê, laiá. Eu sou água doce, salgada, soro pra curar. Sou casa de Iemanjá, sou feminino. E o meu destino é correr pro mar. Eu sou água, broto do chão, da cruz e do ar. Sou casa de Iemanjá, das nuvens o trovão, a gota na imensidão que vem pra molhar. Eu sou água, sou rio e a correnteza, rompendo a represa pro olho chorar.